Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 11, por favor. Lucas capítulo 7, versículo 14. A ressurreição do filho da viúva de Naim. A palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Isto que nós vamos ler agora não é coisa do passado. Ainda existe no presente. Agora, é preciso nós tomarmos a atitude daquela viúva de Naim. Naquele tempo, a viuvez já era discriminação. Já era discriminado a mulher que era viúva. Imagina viúva e sem filhos. Perdeu o marido e perdeu o filho. E ainda era viúva. Naquele tempo, a viuvez era como um estado de vergonha. Era vergonhoso ser viúva naquele tempo. Mas você tem a fé dessa viúva? Ah, missionário, eu tenho a fé dessa viúva de Naim. Não, mas eu digo a fé viva. A fé de uma atitude. A fé de uma decisão. Você sabia que todo mundo diz que tem fé hoje? Mas a Bíblia diz que a fé sem ação, sem atitude, é morta, é inoperante. Ou seja, uma fé sem obra, ela não tem sentido, ela não tem vida. Vocês vão ver que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas a Bíblia diz que Jesus restituiu a mãe e não o filho. Ué, missionário, mas o filho não era que estava morto, mas não estava sentindo nada. Ele já não sabia o que se passava. Naquele momento, quem estava sofrendo era a viúva. Porque além de ter perdido seu marido, perdeu seu filho, a única coisa que ela tinha naquele momento. E de repente você está vivendo como essa viúva. Você está precisando de ser restituída ou restituído. De repente você vive desesperado, desesperada. Mas não basta apenas dizer que você crê. Não basta apenas você dizer, não, eu creio, eu acredito. Não, isso não funciona. Vamos ver a atitude dessa viúva. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim: a ressurreição do filho de uma viúva, ou do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único, o filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Preste atenção o que fala aqui no versículo 14. Aliás, no versículo 13. Vendo-a o Senhor, se compadeceu do morto. Não é isso? Não. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. E lhe disse, não chore. Ou seja, mas quem estava morto não era o rapaz? Sim.
Mas Jesus se compadeceu dela e não dele, porque ele já estava morto. Ele já não vivia mais nesse mundo. Ele já não vivia nas dores, nas angústias, nas decepções deste mundo, e sim a viúva. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Esquife, para quem não sabe, é o caixão, ou urna, como quiser chamar. Chegando-se, tocou o esquife, ou o caixão, ou a urna, e parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Que coisa maravilhosa. Jesus ordenou que parasse o enterro, né? Hoje chama o cortejo, né? É isso mesmo? E disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto. E sentou-se o que estivera morto. E passou a falar. E Jesus, o que? Versículo 15. Ou restituiu a sua mãe. Então, o segredo aqui não era o morto. Era a mãe. Restituir. O que é restituir? Entregar de volta. Renovar. Então, a Bíblia diz que no momento que Jesus ressuscitou aquele jovem, Jesus estava restituindo, Jesus estava ressuscitando a sua mãe. A sua mãe estava apavorada, sua mãe estava sofrendo, sua mãe estava padecendo, sua mãe estava angustiada, sua mãe estava na pior, sua mãe estava na amargura. Por isso que aqui no versículo 15 diz: sentou-se o que estiver morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Irmã, olhe essa palavra, escuta essa palavra. A Bíblia diz que Jesus restituiu a mãe daquele jovem. Mas quem ressuscitou não foi jovem? Sim. Mas era a mãe que estava apavorada. É a mãe que estava em angústia. É a mãe que estava em agonia. De repente você está como aquela mãe. De repente você perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu filha, perdeu tudo. Mas olha a atitude daquela mãe. Quando Jesus disse, aqui no versículo 13, vendo-a o Senhor, se compadeceu dela, e ele disse: não chores. Quando mandou parar os que conduzia o enterro, a mãe daquele jovem parou para escutar Jesus. O segredo está aqui, ó, chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduzia, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Para muitos é loucura quando Jesus mandou parar aquele velório. Cortejo, né? Que fala nos dias de hoje, né? E a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife. Jesus tocou no esquife, não foi nem no morto, está aqui que foi no esquife, ou seja, no caixão, na urna. Mas você tem fé para obedecer? Jesus disse: para. E a viúva parou para escutar Jesus. Você tem parado para escutar Jesus, meu irmão? Minha irmã, você tem parado para escutar Jesus? Ah, tem, missionário. Como? Missionário, como é que eu paro para escutar Jesus como essa viúva de Naim? Agora é o momento.
Você que está me escutando agora, isso é parar para escutar Jesus. Não é que eu sou Jesus, jamais, mas eu estou transmitindo a palavra de Jesus. No momento que você para ouvir a palavra, você está parando o velório. Você está parando o enterro, o cortejo. Você está parando de ir para a sepultura. Quando Jesus mandou parar, ele estava o quê? Neutralizando aquele velório. Ele estava dando um fim à tristeza daquela mulher. Quando Jesus mandou parar, aproximando-se da porta da cidade, eis que vinha o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. E vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Ou seja, aquela viúva mandou parar. Quando Jesus mandou parar, a mãe do jovem que estava na direção, naturalmente, disse: para, vamos escutar. Vamos escutar. Você que está me ouvindo agora, sabe qual é o seu problema? E o problema de muitos? É que não para analisar, refletir, analisar a palavra de Deus e obedecer. É preciso nós obedecermos a palavra do Senhor. É preciso nós obedecermos a palavra de Deus. Amém? É preciso você dar crédito à palavra de Deus, irmão. Como é que eu dou crédito, missionário, à palavra de Deus? Obedecendo o princípio. Obedecendo ordem, leis, estatutos. O problema é que muitos não querem obedecer. Muitos estão preocupados em enriquecer, em ser curado apenas, mas não quer obedecer, não quer parar o enterro. Para Deus neutralizar a morte da sua vida, é preciso você parar, refletir, analisar o que você quer de sua vida. Tem pessoas que é revoltada. A gente prega, fala de milagre, eles escutam, faz tudo, eu vou fazer isso e tudo. Mas quando você fala assim, você crê na minha pregação? Creio. Você crê na minha oração? Creio. Mas você crê na minha petição? Você crê quando eu peço? Quando eu peço a sua ajuda, você crê? Tem pessoas que muda até de assunto. Essa viúva não mudou de assunto. Ela não mudou de direção. Ela não mudou de foco. Ela parou o enterro. Jesus disse: não chore, mulher. E tocou no esquife, no caixão ou na urna, como quiser chamar. E disse para o jovem: levanta-te. Eu te mando. Eu nem eu te peço, eu te mando. Levanta-te. Amém? Você quer crescer na sua vida com Deus? Você quer resistir os dias maus? Porque os dias maus vai vir. Seja fiel, irmãos. Seja fiel, irmãos, em tudo. Para de ser soberbo, avarento, ganancioso, prepotente, egoísta. Só pensa em si próprio. Para com isso, porque você vai ter problema. Você vai ter problema sério. Essa é a verdade. Então me escute. Ouça a palavra de Deus e obedeça. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que quando nós falamos de ajuda missionária, de dízimo, de oferta, até me bloqueia, como já me bloquearam. Muitas pessoas já me bloquearam nas redes sociais. Porque eles não querem parar o enterro. Eles não querem obedecer a palavra de Deus que expressadamente sai de nossa boca. Mas eu digo para você, obedeça a Deus em todos os sentidos, irmãos.
Tenha essa experiência com Deus. Tenha essa experiência com Deus. E olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 5 ou 15. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. E Jesus restaurou, restituiu, renovou, deu vida à sua mãe. A preocupação maior de Jesus aqui não era nem com o morto, mas era com a mãe que estava sofrendo. Era com a mãe que estava amargurada, que estava abatida, estava chorando. Fica aqui essa mensagem para você refletir. Eu não sei que hora você está ouvindo essa mensagem. Mas uma coisa eu digo para você. Reflita e obedeça. E você vai ter uma vida restaurada, restituída. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.